Encontro Casual. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijuí FM. Antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever em nosso canal, pra gente fortalecer as histórias que a gente conta aqui, como essa que eu vou contar, do funcionário mais antigo, não em idade, mas em tempo aqui na Unijuí, 44 anos. Ele é analista de negócios do Núcleo de Prospecção da Unijuí e coordenador do Sintep Noroeste. Eu converso a partir de agora com Éder Schwinsäckel. Éder, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês na Rádio Unijuí FM. Né? E é um prazer, e esperando um convite, né, para o Encontro Casual. Demorou 44, não, demorou porque a rádio tem 23. Não. A rádio tem 23, né, mas tudo no seu tempo, né, e estamos aí para tentar contar algumas histórias aí, tentar fazer um programa legal também, né. Pois é, o Éder, que nas escolas, ainda é conhecido como tio Éder, né? Sim. Faz hoje esse nome aqui, analista de negócios do Núcleo de Prospecção da Unijuí, mas a função é um relacionamento com as escolas, né? Mas a tua história na Unijuí começa muito, mas muito antes disso. Sim, bastante antes. Eu entrei na Unijuí em 1980. Como entrou, Éder? Essa é a pergunta. Isso, morador do bairro Elizabeth, né, aqui perto da sede acadêmica. E eu entrei em 80, eu lembro que eu tinha um colega meu, agora meu compadre, o Litt, Carlos Alberto Litt Damir, que era o office boy, o contínuo, entregador de cartas da Unijuí. E aí, um dia desses, ele disse, olha, eu vou trocar de setor lá na Fidene. Porque não era nem universidade ainda, não, né? Não, era Fidene, era fundação, e aí tinha a FAF, a FACACEI, né? O SECA, que era das agrárias, ele estava começando aquele processo de transformação da Fidene, que foi lá culminar em 85 com a universidade, né? E aí ele disse, olha, vamos fazer uma seleção lá para entrar um no meu lugar, que eu vou para o setor de formandos, né, da Secretaria Acadêmica. E minha experiência de trabalho era na Cantina do Negre, que era embaixo do anexo lá da EFA, lá da Igreja São Geraldo. E eu trabalhei lá vendendo uva e vinho aos 12 anos, que o meu avô me levava lá, e um dia me deixaram atendendo. E eu fiquei dos 12 aos 15, né? Precisava trabalhar, botei uma roupa, perfilei e vim para o Unijuí fazer minha inscrição. Mas já conhecia o Unijuí, já tinha ali contato com a Fidene mesmo, ali no prédio. Sim, tinha contato, mas não tinha a amplitude do que era a Fidene. A noção não tinha. A noção não, porque 15 anos, né? E aí vim ali, fiz um teste com mais 2 guri lá e tal, e passei, né? E aí começou minha história em 2 de maio de 1980, na Unijuí como contínuo. Então eu entregava as cartas da universidade, porque naquela época tinha cartas, né? Hoje o correio é só usado para encomendas. E aí nós tínhamos cartas, tinha muita carta internacional, que tinha nossa relação internacional, que hoje tem aí com o Escritório de Relações Internacionais, que essa parte de intercâmbios, aquela época era muito grande. Alemanha, Polônia, né? Eu me lembro, aqui nos Temos até hoje alguns. Temos até hoje alguns, sim, mas aqui era muito forte de vir professores para cá, né? Então tá, e aí depois, nas horas de folga, ajudava na secretaria nos arquivos. Então essa era a minha função, né? O 5º piso estava sendo construído naquela época, né? A famosa sala 100 das reuniões, que os antigos falam, né? Que os novos, que hoje é a EFA lá, né? Então, que tem um auditório lá, mas era a antiga sala 100, onde aconteciam todas as reuniões da universidade, era lá, né? E aquilo, 1980, então, era esse ano que eu iniciei na Unijuí, né? E uma efervescência, né? A década de 80, sim, né? Uma década para o Brasil de abertura política, né? Vai chegando ao fim o regime militar. Sim. E a Fidene, ou a região noroeste aqui também, vivendo esse momento. Também, né? E nós éramos conhecidos como a turma para cima dos trilhos, né? A turma para cima dos trilhos, que era a universidade, que era a faculdade, né? E tal, que tinha filosofia, ciências e letras, né? E aí a gente reunia com aqueles filósofos. Os pensadores. Os pensadores da universidade, aí tem vários, o professor Schneider, o professor Thielé, né? O professor Ebest e tal, que eu me lembro. E aí, então, era aquela efervescência mesmo, né? 82, né? Aí depois eu passei para datilografia. Fiz um teste de datilografia e passei, que era uma ascensão, né, no cargo. E depois fui para a gráfica, né, em
Eu voltei do quartel do Exército em 83, voltei, daí fui pra gráfica. E antes de falar da tua experiência na gráfica, a noção que você disse que não tinha era muito diferente da expectativa que tu criou em relação a... Era diferente, sim, era diferente, porque nós éramos uma universidade, uma faculdade pequena, né? Digamos assim, todo mundo se conhecia. Pensa assim, 70, 80 funcionários no total, se era isso, né? Hoje somos 1.000, mais de 1.000. Hoje somos 1.000, com toda essa estrutura separada que tem aqui hoje, né? Eu tenho 44 anos de casa, mas tem pessoas que eu tô conversando no Profissional do Futuro que eu não vejo no dia a dia. Porque também eu tenho uma atividade diferenciada, que eu vou para as escolas, né? Então, aquela época, sim, tu reunia todo mundo no intervalo. 15 minutos estava todo mundo ali, né? Então, era isso, né? E aí, claro, o processo político ia moldando, digamos assim, 80, 81, 82, 83. Aí já tem a democratização, né? E que nós fomos a primeira universidade depois do período militar. Então, tem todo um significado essa época, e a minha perspectiva era quando eu entrei na universidade, ali um tempo de, bom, eu estou num outro mundo aqui, né? Vinha pessoas de todo o Brasil nos cursos de férias, né? Tinha muita gente que vinha, Mato Grosso, Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina. Que é bom a gente explicar, né, Éder? A modalidade férias acontecia durante o período de férias do regime regular, que chamava, era né? Dezembro, janeiro e fevereiro, às vezes alguma coisa em julho, né? No inverno ali, no inverno, e os professores vinham e ficavam aqui durante 3 meses, quase 2 meses e meio, mais ou menos, né? Então, aqui a gente chegou a ter 3.000 alunos no curso de férias, né? Então, isso aqui era realmente, a faculdade era muito forte, né? E trazia, e hoje continua, né? Muito mais ainda, né? Mas era essa a expectativa que eu tinha, que foi superada em muito, né? Do que eu pensava que era a universidade, né? Agora, a faculdade, quer dizer. Eu comecei... Antes, geralmente eu começo aqui voltando mais atrás no tempo lá, e como são 44 anos, eu comecei falando já da tua entrada na Unijuí. Sim. Mas o Éder, menino e juiense, né? O que pensava em fazer da vida? Cara, sinceramente, não pensava. Eu trabalhava no período de férias, né? Que eu falei da cantina do Negre, né? Vendendo uva para os estudantes e tal. 15 anos, começando ali, ensino médio, né, e tal, meio atrasado nos estudos, mas estava ali começando, e realmente eu não tinha essa expectativa. E quando eu entrei na faculdade, na Fidene, aí sim começou a ampliar, daí eu fui militar na área de sindicato, primeiro a associação dos funcionários, depois o sindicato, né, ficamos por aí. E aí, bom, eu comecei a pensar no que eu ia fazer, terminando o ensino médio. Aí fui pro exército, não terminei o ensino médio em 83, voltei em 84 e foi por aí, né? E aí eu ia pensando assim, crescer dentro da universidade como funcionário, né? E aí depois eu fui para a área de administração, né? Pensei em fazer várias coisas, mas fiquei na área de administração, e é a área que eu gosto de trabalhar hoje, que eu trabalho até agora, que eu tenho paixão pela parte de marketing, de relacionamento, né? E aí foi moldando, mas lá atrás... Nada. Não lembro de ter pensado assim, vou terminar aqui, fazer uma faculdade. Jogador, né, de futebol, nada, nem o sonho. Não, e o sonho de jogador de futebol foi no exército, né? Que eu queria escapar, não queria servir, porque eu tinha o meu emprego aqui, ganhava razoavelmente bem, estava começando uma carreira na gráfica. Cara, 82, gráfica era uma potência, era um emprego que dava condições, né? Hoje ainda tem, mas hoje tem muito menos trabalhador nessa época. Nessa época a coisa era mais manual, então eu queria fazer uma carreira dentro da gráfica, eu gostava dessa parte. E acabou fazendo, né? E acabei fazendo, e aí depois eu fui pro quartel, e o quartel me podou um pouquinho, e aí entrou minha veia esportista, né? Aí eu fui pro quartel, comecei a jogar futebol no quartel, e para escapar das guardas do final de semana, que eu odiava, né? Aí que gosta. Aí para mim escapar disso, eu fui para a seleção do quartel, né? E em agosto eu virei, como eu corria muito,
eu virei corredor de 3.000 metros, de 5.000 metros e de rústica. E fui para meia maratona. Mas naquela época eu tinha 55 quilos, né? Eu só ganhei, né? E aí eu me destaquei também no atletismo, que fiz por muitos anos ainda depois de sair do exército. Mas aí entrou com o futebol. Daí o futebol, né, foi o que me fez conhecer muita gente, muitos amigos, né? Foi toda essa relação. Centroavante? Atacante? Eu era famoso ponteiro direito, Ponteiro 7. direito. Jogava de ponteiro esquerdo também, mas era ponteiro direito, né? Soteudinho ali. Soteudinho, corria, que era um lebrão, né? E aí depois, daí conheci o futsal, daí comecei a jogar futsal, aprender a jogar futsal. Porque uma coisa é tu jogar futebol de campo, outra coisa é futsal. Espaços completamente distintos. E habilidades diferentes, aí eu tive Bola que aprender, né? Tempo e eu diferente. era à frente, apanhava que nem um louco lá dos zagueiros, né? Dos fixos, né? E assim ia, né? E daí fui pra CF Unijuí e tal, então tem uma carreira aí, Vamos devagar que ainda tem coisa aí no meio. Sim. A entrada na gráfica, você falou, pra gente finalizar esse primeiro bloco aqui, a entrada na gráfica, como é que era a gráfica? Porque hoje não temos, né? Mas, infelizmente, a gráfica da Unijuí. O que significava, como você disse, era uma revolução ter uma gráfica dentro da fundação, né? Veja, a editora Unijuí completou 39 anos, né? Então a gráfica, a reprografia naquela época, ela servia para todas as atividades da universidade e da editora. Se a gente pensar que não existia digital, né? Era tudo apostila, os alunos vinham com as apostilas, né? E era tudo produzido na reprografia, né? Os vestibulares eram 3.500 alunos, né? Chegamos a fazer prova para 3.500 alunos. Então isso era um trabalhão e era tudo no papel. Isso não existia. Trabalho não faltava. O celular, isso não existia, né? Então era trabalho árduo mesmo, né? E aí como eu fui para a datilografia fazia todas as partes, as matrizes para aquelas matrizes a álcool que tinha para as provas, fazia material para gráfica. E aí eu fiz amizade com o pessoal da gráfica e gostava daquilo ali. E aí fui aprender na gráfica. Aprendi a trabalhar nas máquinas. Quando faltou um funcionário, eu disse, eu sei. E aí eu fui fazer a vez do funcionário que estava faltando. E depois, quando abriu a vaga, eu fui direto colocado lá. Não teve nem teste, porque eu sabia trabalhar. E aí fui trabalhando essa parte de toda a parte da gráfica, dos processos da gráfica, né? Até em 88 que eu virei supervisor da gráfica, né? Então foi até ali que eu cheguei na parte de supervisão, que essa é uma primeira parte que eu estava na gráfica, digamos assim, né? Porque eu sempre olhava para frente, né? E é isso que eu digo para os alunos nas minhas atividades. Sempre olhar para frente e ver que oportunidade você pode ocupar. Eu saí de entregador de cartas para datilógrafo, depois fui para gráfica e fui aprendendo todas as funções dentro da gráfica, né? Então eu sabia todos os processos, né? Podia ser o supervisor porque tinha conhecimento de tudo. E ainda fazia parte de mecânica das máquinas, porque era tudo mecânica. Hoje é tudo digital, mas naquela época era tudo mecânica. Então eu sabia regular os rolos, apertar os parafusos que tinha que apertar e todas essas coisas aí que precisava fazer na máquina, né? Para não precisar trazer o cara de Porto Alegre que cobrava uma fortuna para vir de lá consertar a máquina e regular a máquina. Então nós aprendemos, tinha que aprender, né? É um outro tempo, uma outra época. Sim. Éder, o que não muda nesses 23 anos aqui de encontro casual é que o convidado é quem escolhe as músicas. E eu vou pedir para te anunciar as duas primeiras do programa. As duas primeiras, então. Esse ano passado eu tive a honra de participar de um show do Titãs. Que lá em 84 eu fui para Recife, meu colega, fizemos uma aventura. E lá na ilha, na praia de Boa Viagem, tinha um comício das Diretas Já. E os caras apresentaram uma banda que ia estourar no Brasil chamada Titãs. Sonífera Ilha, eu acho que é a música. E aí a música deles é Sonífera Ilha, mas eu vou querer a outra. É Preciso Saber Viver. É Preciso Saber Viver. Né? Então eu depois, mas vou pedir que, essa. aliás, nem é deles, né? Nem é deles, mas que é... Eles regravaram. Regravaram e é muito show. E eu participei agora do encerramento da carreira dos Titãs em Florianópolis, num show maravilhoso. Esse histórico. Histórico, né? É muito bom. Minha filha mora em Florianópolis, né? Então nos proporcionou lá em dezembro. E a segunda música é a música que eu escolhi para tema da minha formatura.
né? Que é do grupo Pala Velho, Orgulho do Gaúcho. Olha né? só, é o nosso Tá bom? convidado, Éder Schwinsäckel, aqui no Encontro Casual da Unijuí FM. Ele tem 44 anos de Unijuí, só tem lá escrito na carteira de trabalho Unijuí, por isso é o nosso convidado. A gente vai fazer um lanchinho aqui, Éder, Sabor da Praça, gentileza da Sabor da Praça, também da nosso apoiador aqui, o Móveis Casa Elisa, e depois a gente volta com mais conversa no Encontro Casual. Muito bem, vamos seguindo a conversa aqui no Encontro Casual, hoje recebendo Éder Schwinsäckel, o coordenador do Sintep Noroeste e analista de negócios do Núcleo de Prospecção da Unijuí, e é o funcionário com mais tempo de serviço aqui dentro da Unijuí, são 44 anos. Éder, vamos lá, você era supervisor da gráfica, mas não paramos por aí, aliás, porque estamos ainda na década de 80, né? É. De lá, foi pra onde? Que lugar? Isso, então depois, em 88, fui supervisor da gráfica, daí eu acabei saindo da gráfica, fui para ser secretário do curso de enfermagem e nutrição. E aí teve um ajuste institucional ainda no Unijuí, eu fiquei à disposição, né? Quase saiu. Quase saiu. Explicando o que é a disposição. A disposição, assim, bom, tem outro setor pro Éder, vai, né? E tem muito disso aqui no Unijuí também, né? De encaixar os colaboradores aí onde eles podem efetuar um trabalho. E aí eu saí desse curso, de secretário de curso, e fui para ser encarregado da central de cópias. Aí tinha uma estrutura dentro da livraria Unijuí Editora, junto com que vendia os livros, né, a livraria, junto com a central de cópias, foi separado esse setor e me chamaram para fazer. Como eu trabalhava muito com máquinas e trabalhava com a Xerox do Brasil naquela época, né, consertava a máquina, parte mecânica e tal, então me chamaram para trabalhar. Como eu trabalhava um pouquinho de gestão e tal, né, já estava ali na administração, então me chamaram para ser encarregado da central de cópias, né? E isso foi de 88 a 95, né? Lá em 95, então, foi feita uma junção da gráfica com a livraria, com a central de cópias, que eram os setores de serviços, que continuava muito forte ainda, né? 95, continuava muito forte essa parte de papel. E aí eu virei, então, gerente administrativo da Cedigraf, Serviços de Editoração e Gráfica. E isso foi de 95 a 2005, né? Que daí eu saí da gerência da gráfica e fui para a gerência da livraria Unijuí Editora. Passei para a área de livros também, né? Então ali já estava curso concluído, pós em gestão universitária, né? Que a universidade ofereceu. E de certa forma, chegando no lugar que você queria, olhando para trás, né? Lá, como se disse assim, ocupando espaços de gestão. Uhum. E numa área que você dominava. Sim, aí como eu entrei para administração, que era uma área que eu gostava, né, que eu trabalhava, então já estava no lugar, digamos assim, né, para gerente da gráfica, da Cedigraf, e gerente da livraria universitária, né, da livraria Unijuí Editora, no caso, né. Mas a gerência na livraria Unijuí Editora durou um ano, né, porque a Unijuí, nos seus processos, resolveu terceirizar todas as livrarias, né? Porque nós vendíamos livros, uma livraria praticamente comercial, a editora passou a comercializar seus livros, então a livraria Unijuí Editora, ela perdeu seu foco institucional, digamos assim, né? E aí então se terceirizou todas essas livrarias e aí teve outro processo que eu passei para assessoria de comunicação, né? Assessoria de marketing naquela época. Coordenadoria. Depois virou coordenadoria de marketing, né? Mas quando eu cheguei... Era assessoria. Era assessoria, né? O famoso Bindé. Isso. Né? E aí, então, a gente voltamos para o marketing com uma atuação na área de vendas daí. Né? Para tentar... Era um produto novo que tinha para vender para as empresas e eu fui fazer esse trabalho. Né? Em 2006, uma seca no Rio Grande do Sul muito grande, né? Soja aí 2007 não deu nada. E o estado entrou em crise, e né? A gente porque sabe o que a significa nossa região isso, aqui, soja. A gente sabe o que aconteceu agora nas enchentes, né? Que vai dar problema no processo produtivo do Rio Grande do Sul, né? Para algumas áreas, né? Mais fortes, outras menos, né? Mas a chuva foi muito forte aqui. E aquela época era seca.
Então as empresas todas não contratando, segurando tudo para poder passar aquele momento, né? Que durou até 2008, se não me engano, né? Então, e aí eu, nesse processo, o professor Martinho, né, que era o vice-reitor de administração na época, me fez um desafio e eu, então, criei um projeto de relacionamento com as escolas e com as empresas também, né? Isso não saiu do nosso foco, né? Até hoje tem esse relacionamento com escolas e com empresas, né? Que é basicamente o que você faz ainda, né? Isso, e aí então, desse tempo em diante, teve alguns processos. Hoje está acontecendo o Profissional do Futuro da Unijuí, e nós potencializamos então o Profissional do Futuro da Unijuí dentro desse projeto de relacionamento. Aí teve as gerências que toparam e tal, né? Então um produto era o Saca Dúvidas, que nós fazíamos aqui no campus em maio, e o Profissional do Futuro em outubro, mais perto do vestibular. Depois a gente acabou com o Saca Dúvidas, ficamos só com o Profissional do Futuro. Aí entra uma série de fatores. Teve Gincana Unijuí ainda. Teve Gincana Unijuí, aí dentro desse processo aí de relacionamento, num dos nossos planejamentos estratégicos, o professor Martinho fez um desafio pra gente, e a gente criou a Gincana Unijuí, que foi um evento que durou 6 anos, até 2013, que congregava todas as escolas. Nós chegamos a ter, na Gincana Unijuí, 86 escolas participando. E esse era um projeto bem forte. E hoje no Profissional veja, 2024, as professoras perguntam: e a gincana, Éder? Tem chance de voltar? Eu digo: olha, professor, acho que não por enquanto, né? Mas era dentro desse processo de relacionamento, né, que nós tínhamos, que a gente notou lá em 2006, 2007, que já estávamos tendo problemas com alunos, né? Já estava... O cenário tinha mudado. O cenário estava mudando, aumentando o número de concorrências. O EAD estava botando a cara, né? Estava começando o EAD, né? Então tinha o nosso curso de férias já tinha praticamente acabado, né? Então precisava potencializar. Caindo o número de filhos das famílias também, né? Isso, também o número de pessoas por domicílio estava caindo e continua. E continua, né? Hoje, nos níveis de hoje, né? E aí isso tudo fez com que a gente, dentro daquele planejamento estratégico, pensasse num relacionamento mais forte e duradouro. Então hoje nós temos o núcleo de prospecção e captação. E aí nasce um outro personagem, né? O Éder vira tio Éder. E aí o Éder vira tio Éder porque um colega nosso, né? O Michael Kelme, né? Nosso amigo, né? Que era nosso colega de setor, foi junto comigo numa escola. E na escola a gente chega, né? Mais velho. E aí ele viu os alunos: tio Éder, tio. Ele disse: vou criar um perfil pra ti, tio Éder Unijuí, no Facebook. Minha mulher não gostou muito, porque naquela época nós não tínhamos Facebook. Já deu uma briguinha lá. Um pequeno estresse. E aí virei o tio Éder Unijuí, que hoje a gente não usa mais isso. Pois é, eu ia te perguntar mas nas escolas, algum professor... Sempre. É tio Éder tio Éder, né? E agora, como eu tô fazendo um trabalho diferente, não de divulgação, que fica a cargo agora dos meus colegas, né? Então eu vou mais para as palestras e para as vivências, né? Então já não chamo muito de tio Éder, né? Então agora é o palestrante, né? E tal, né? É o professor, me chamo muito de professor, né? Porque naquela época eu fazia divulgação. Mas os alunos é tio Éder, né? Toda sala de aula tem uma pergunta: tio Éder, como é que faz aquela coisa? E eles vão perguntando, né? Éder, olhando para trás, assim, são 44 anos, é muita coisa, muita história, né? A gente não vai ter tempo para contar todas as histórias. Sim. Mas dentro dessa tua trajetória, o Éder faria alguma coisa diferente? Assim, tô falando dentro da Unijuí, né? Ou aceitaria o convite do compadre lá pra vir trabalhar na Fidene? Porque Sim, ali começava tudo, né? Sim, ali começou tudo. Mas ali, Douglas, assim, ó, eu precisava trabalhar, né? Eu sou de uma família de 4 irmãs e eu, tá? Então, meu pai era funcionário do frigorífico Serrano naquela época, né? Minha mãe teve que sair do serviço para cuidar das crianças. E eu sabia que eu precisava trabalhar. Então eu vendia picolé. Não deu muito certo, porque eu vendia a 5 e comia 2, que era o meu lucro, né? Não deu muito certo. Daí eu ajudava ali na cantina do NEG, então eu precisava trabalhar, vir para cá. O que eu faria diferente? Eu acho que eu teria estudado mais cedo. Eu teria largado algumas coisas que eu fiz lá na década de 87, 90, futebol, que eu gostava muito, que eu queria
ser jogador de futebol. Foi, né? De certa forma foi, na CF, né? Na CF Unijuí, jogamos a Série Bronze, no tempo que nós jogávamos a taça RBS, né? Então, joguei muito nesses amadores, interior. Perdeu o joelho ali, né? Daí o futsal se acabou com o meu joelho, né? O treinador Osmarzinho Laureano, né? Osmar Laureano. E ali, então, eu acho que eu faria diferente. Era o meu foco de ter estudado mais cedo, né? Que eu acho que para mim não é problema hoje. Mas lá atrás, o que tu faria diferente? Isso. Faria isso diferente, porque isso poderia me alavancar mais, assim, enquanto profissional. Hoje eu tô num trabalho que eu gosto, né? E pretendo continuar com algumas atividades depois que eu encerrar meu estágio na Unijuí, que eu acho que tá mais próximo do fim, né? Porque 60 anos, 44 de Unijuí. Vou virar avô daqui uns dias. Minha filha mora em Floripa. De tio vai ser vô Éder agora. Vou galgar vô Éder, né? Então, nosso pensamento é morar mais perto da filha, do neto e tal, né? Meu filho está fazendo ciência da computação aqui na Unijuí, é um curso que tem um mercado de trabalho muito bom, né? Que eu sempre digo para ele, tu pode trabalhar daqui em qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo, né? Isso possibilita a área de TI que ele está pegando. Então, talvez eu fizesse diferente isso, né? Ter focado um pouco mais rápido nos estudos. Mas arrepender, não. Tudo é um aprendizado, né? E tive grandes professores que me ajudaram aqui dentro. Eu lembro da Terezinha Barrichello Pinto, que me acolheu lá, um piá de 15 anos com acho que nem 50 quilos, porque eu era magrinho, tipo palha, né? E ela me acolheu e me dava conselhos, né? Não esqueço disso nunca, né? Professor Sérgio, professor Martim, então, professor Dilson, né? Não dá para esquecer, porque daí começa a citar nome e fica complicado, né? Mas muitas pessoas me ajudaram aqui dentro, né? Nessa profissão, né? Então, acho que era mais nessa linha, assim, né? Claro que algumas coisas que poderiam ter feito diferente lá atrás, mas eu acho que mais era o foco de ir para o estudo mais rápido. Deixar o futebol de lado, a questão de lá do sindicato, que eu entrei muito de cabeça lá na época de 90, antes de entrar ali na 88, 89, né? Mas acho que era isso, né? Vamos, ainda dá tempo aqui, o Andrei tá me fazendo sinal ainda para mais uma, antes da gente finalizar o bloco. Éder, eu queria que você falasse dessa relação, né? Porque você, mais do que nunca, nesses 20 anos, vou pegar 20 anos aqui de padrão, sei que é um pouquinho menos, de relacionamento direto com as escolas e com esse público do ensino médio, né? Profissional do Futuro hoje, um evento consolidadíssimo dentro da universidade, é referência, copiado inclusive nas outras instituições, mas que mudança você percebe nesse perfil do adolescente que chega para o profissional do futuro, as escolas que você tem o relacionamento, né, diariamente? Uhum. Olha, assim, nós criamos o projeto Palestras em 2014, né? Então, com o projeto Palestras, a gente consegue chegar na sala de aula do terceiro ano, né? Eu acho que a mudança que está havendo no ensino médio tem a ver também com políticas governamentais, né? E também com a concorrência que aumentou nesse processo, né? De 2013 para cá, nós tivemos o estouro do ensino à distância, né? Que isso, se serve para formar mais alunos, ele serve também, e a gente está vendo muito isso, até porque o governo criou uma regulamentação agora para o ano que vem, ele serve para criar um profissional que não tem muita base teórica, né? Que o cara que é aluno EAD, ele tem que ter uma organização diferente, um cronograma diferente, né? Que é o que a gente não vê nesses jovens. E essa população que antes era pessoas de 35 para mais, ele está chegando nos 22, 23 anos agora. E isso a gente tem notado, né? Que está cada vez... Já aquele estoque das pessoas de mais idade que por um motivo ou outro não foram para o ensino superior, aquele estoque ele acabou lá, ele está chegando para os jovens. E aí a pandemia trouxe essa coisa mais à tona, né? Se colocou muito isso de que é possível, sim, é possível, mas a que custo isso enquanto formação? E aí temos todo o crescimento tecnológico, a questão das telas, né? Que isso está também tirando o foco muito dos alunos.
Nós tivemos algumas políticas governamentais que não foram muito legais, tipo esse novo ensino médio, né, que ele entrou com um decreto, né, mas o Enem continuou da mesma forma que era antes, então os alunos tinham menos disciplinas de matemática, de física, e o Enem continuava cobrando da mesma forma, né? E o que a gente sente hoje, assim, é que os alunos estão muito desmotivados, muito desatentos, né? Achando que tem facilidades na vida que eles podem conseguir, né? E eu cito assim, muitos, eu vou nas escolas fazer atividade e o nome da minha atividade hoje é Acabou o Ensino Médio e Agora? E eu começo conversando com eles e uso a Alice no País das Maravilhas, né? Para onde você quer ir? Que é a pergunta do gato, para Alice que estava perdida. E eu digo para eles, bom, se você não consegue saber para onde você vai, qualquer caminho serve, né? E aí, dentro dessa questão das escolhas, a gente está notando que eles estão com muita dificuldade para escolher, né? É uma geração diferente, é uma geração que tem isso aqui como instrumento, né? Mas não um instrumento de aprendizagem. Para você que está só ouvindo, o Éder pegou o celular na mão. E aí o instrumento, em vez de ser um instrumento para aprendizagem, ele é um instrumento para tirar mais atenção do aluno. É as redes sociais, né? E aí entra aquelas histórias de ser youtuber, de tiktoker, né? E eu digo para eles, olha, tudo bem, como é que você vai se manter nesse mundo? Qual é o conteúdo que tu vai ter se você não tiver uma formação mais sólida? O conteúdo continua sendo importante. O conteúdo continua sendo importante para tudo, né? Uma formação mais sólida, né? Tu ter a teoria, tu ter a prática, né? E a gente olha isso e vê essa desmotivação dos estudantes, né? Falta de perspectiva. E isso tem influência da pandemia, sim, né? Tem influência de todos esses 2 anos que nós passamos, né? E aí depois entrou outras epidemias aí no processo, né? Que está afetando. Eu acho que a grande questão depois da pandemia, o empobrecimento das famílias, né? Os jovens terem que voltar, ir para o mercado de trabalho mais cedo ainda, né? E isso está gerando, na última pesquisa que eu fiz, a última pesquisa de opinião, assim, numa região aqui, né? Uma evasão muito grande no ensino médio. Na última pesquisa que nós fizemos e buscando dados com a Coordenadoria de Educação daquela região, 26% dos alunos do 3º ano evadem. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Inclusive, essa pesquisa eu apresentei para a nossa reitoria. Então, a gente trabalha com esses dados também, né? De dizer assim, bom, que curso você quer fazer? Mas você está enxergando essas condições? E daí, na minha atividade, eu faço esse questionamento com eles, né? E trabalho essas questões assim. A questão da escolha, né? A questão de você buscar alternativas, né? Porque hoje nós temos aqui dentro da universidade várias alternativas para o cara estudar. Tem ProUni, tem bolsas de pesquisa, tem o crédito Unijuí, tem os rotativos, tem o flexibilizado, né? Tem um monte de alternativas, uma série de alternativas que o aluno pode buscar, né? Vai alongar um pouco o pagamento do seu curso? Vai, mas ele vai estar com a formação, né? Então, eu sempre brinco quando eu digo assim, quando eu vejo, eu quero ser influencer. Beleza. Olha ao teu redor, né? E veja que às vezes tem influencer golfinho, né? Ele sobe, desce, né? Então isso também acontece, né? Mas claro, tem uma galera que está interessada, que a gente sabe como são os números de entrada no ensino superior dos jovens do país, né? Que ainda está muito longe, se a gente olhar, né? A América Latina aqui, Chile, Argentina, né? Está muito longe do ideal, né? Quiçá dos outros países lá da Europa. Da OCDE. Né? Vamos ouvir mais música, Éder? O que a gente ouve aí mais duas? Olha, eu vou com o Capital Inicial, então. Essa é do tio Éder. Essa é do tio Éder, a sua maneira, tá? E a número 4, vamos colocar que eu acho que é o maior intérprete da música nativista aí. Inclusive, eu contratei esse cantor para fazer uma apresentação na AF. Tu sabe que às vezes eu trabalho como promotor também, olha né? Aí. E lá, quando eu era presidente da AF, nós trouxemos o César Passarinho para Juí, ele cantou na AF, né? E eu quero, então, do César Passarinho, vamos pegar Cambichos. César Passarinho, para muitos, o maior intérprete dos festivais de todos os tempos, né, Wanderolson?
Vamos lá, vamos ouvir as duas músicas. A gente vai continuar fazendo o lanchinho aqui da Sabor da Praça e depois voltamos com o bloco final do Encontro Casual, recebendo hoje aqui Éder Schwinsäckel. Estamos de volta depois do intervalo com um Encontro Casual aqui na Unijuí FM, com apoio de Imóveis Casa Elisa, também o Laboratório de Vídeos de Comunicação da Unijuí. Sabor da Praça, também nosso parceiro aqui. Éder Schwinsäckel é o nosso convidado. Éder, eu vou começar ainda insistindo ou falando mais sobre esse relacionamento com as escolas, né? E das mudanças que ocorrem dessas gerações, aí são 20 anos nessa função, trabalhando diretamente. E teve a pandemia que você falou. Essa é uma geração também um pouco mais distante, ou está mais difícil criar esse relacionamento com os alunos. Estou falando mais com os alunos do que porque o relacionamento acaba sendo com a escola, sim, né? Com professores, sim. Diretores, enfim, sim. De toda a região, né? Uhum. Não, é justamente isso, né? Eu acho que sim. Eu acho que a pandemia aprofundou uma coisa que estava acontecendo já, né? Pro meu gosto, assim, nós já tínhamos essas evidências, né? De toda a questão da mídia que tá e toda a parte digital, digamos assim, né? Então a pandemia ela fez com que todos tivessem que ficar reclusos, né? E aí o celular e o computador foi o papel principal aí, né? Mas eu tenho um filho de 21, né? E nós estávamos falando antes, né? O meu filho também, ele fala muito mais com os colegas dele pelo computador do que ao vivo, né? Então, assim, poucas vezes eles marcam grupos para conversar. Claro que agora ele está na ciência da computação, está na universidade, então tem esse relacionamento na universidade. Mas nas escolas, o que a gente nota, né, é que eles realmente estão mais distantes. Se você sair para o intervalo de uma escola, você vai ver cada um no seu canto com o seu celular, né? Os que são namoradinhos um do lado do outro, né? Mas no celular, né? Porque dentro da sala de aula as escolas não estão permitindo o uso de celular. Então, eles mudaram esse perfil. E quando tu fala com esses jovens, né, nas áreas que eles querem, eles preferem trabalhar sozinhos, né? E... Você acha que dá para reverter esse quadro? Vai se reverter esse quadro? Eu acho muito difícil. Eu acho que as profissões podem fazer isso, né? E fazem isso, né? De você trabalhar em grupo, né? Mas a gente vê muitas profissões também hoje que estão usando a rede, né? Que estão com seus trabalhadores em home office, né? Então, se a gente pensar assim, tem um monte de oportunidades de emprego, de profissão, de salário nesse formato, né? Mas a gente nota que os jovens estão se afastando cada vez mais, né? Das famílias, né? Não é só do relacionamento com... Começa em tudo, das famílias, né? Você vai se distanciando, né? Tem casos assim que o jovem almoça no quarto e janta no quarto, se for o caso, né? Eu ainda brigo com o Gabriel para dizer, vem aqui, senta na mesa aqui, vamos jantar, né? Porque se deixar, ele fica lá no quarto, né? E aí ele está num curso que é tudo isso, né? É tudo digital, né? Então, eu vejo que sim, essa questão da proximidade, ela está mais difícil, né? As famílias também estão mais difíceis, né? As famílias estão mais pequenas, né? As famílias estão mais pequenas, a gente trabalha 8 horas por dia, né? Então, fica difícil. 8 horas assim, e mais o celular. E mais o celular, né? Que hoje, se você não largar o celular, você trabalha 16 horas. Né? Você fica respondendo e tal, né? Como me disse uma professora agora de tarde aqui. Enquanto eu espero o Claudir, eu vou responder alguns WhatsApp aqui. Sentou lá no cantinho dela e foi trabalhar. Continuou trabalhando, né? No momento que ela está num passeio com os alunos, mas a gente não consegue desapegar do celular, né? E com os alunos está acontecendo isso também. Eles estão em rede. Bom, como que as profissões vão fazer para mudar esse sentido? A gente já vem com problemas de família, né? E aí, bom, como que as profissões vão fazer para mudar isso, né? Nas escolas, eu não tenho problema, porque não se usa celular. Então, quando eu estou fazendo minha atividade, eu faço uma vivência, eles estão ali, né?
Mas a gente sabe que na realidade não é isso, né? Então, eu me dou bem com essa galera. Eu tenho 60 anos, né, e faço uma atividade dinâmica com eles, brinco e tal, puxo histórias, né? Conto as minhas histórias de quando eu era trabalhador. E dizia assim, alguém já escreveu carta aqui? Ninguém, logicamente, né? Então tu tem que puxar. Eles sabem o que é carta. E que mundo você vai estar? Qual é a profissão que você vai estar, né? Assim como está entrando a inteligência artificial agora, que está tirando muitos empregos, mas está criando outros. Como que vocês vão buscar para entrar nesse mundo? Porque assim como a industrialização tirou empregos, ela gerou outros empregos. Assim como os bancários tiveram a maior redução de números de trabalhadores, né, com os caixas eletrônicos, com a automatização, mas gerou outros empregos no hardware, no software e tal, gerou outro na manutenção, na indústria automobilística, com os robôs. Na própria segurança dessas redes, né? Segurança, né? Por exemplo, assim, a gente vê hoje a universidade que tem câmeras em todo o campus. A gente está vigiado o tempo todo. É legal? Acho que é legal. É segurança pra gente aqui no campus, né? Mas é isso. E o meu questionamento com os alunos é assim, bom, eu entendo que vocês tenham que ter conteúdo, que vocês tenham que ter uma formação sólida, que vocês precisam olhar os caminhos de vocês para vocês poderem se colocar nesses empregos, né? Em 2018, o meu genro, que trabalhava com ciência da computação, já fazia home office. A minha filha é nutricionista, ela ganha mais dinheiro com atendimentos online do que presenciais. Quando que a gente ia imaginar isso? Então são oportunidades que você pode buscar, mas aí eu digo, tem que ter a formação, tem que ter o conhecimento, tem que ter passado pela universidade para ter uma formação teórica e prática, que a universidade dá hoje. Nossos cursos dão hoje a formação sólida, teórica e prática, né? Mas aí entra a questão do imediatismo, né? De eu querer as coisas muito rápidas, né? De ser influencer e tá milionário dali do outro dia, e esses outros influencers que prometem os, né? atalhos, né? Os atalhos da vida que não tem atalho. Para alguns pode ter, eu brinco com eles, quantos Neymar e Cristiano Ronaldo tem? E o Cristiano Ronaldo não era um jogador excelente como é o Neymar. Ele é um cara disciplinado. Nós temos um exemplo aqui em Juí. O Dunga era o melhor jogador daqui de Juí? Não era. Mas era um cara disciplinado, esforçado, cuidava as questões táticas, técnicas e virou capitão da seleção. Tem muito esforço, não tem atalho nenhum. Não tem atalho nenhum. Então eu falo isso para eles. Pode ter alguns que são laureados, digamos assim, que são... Pode, mas a maioria é com esforço, é com estudo, é com dedicação, é com comprometimento, né? E quando fala de maioria, maioria. Maioria, né? Maioria. De 99%. Claro, pega jogador de futebol, quantos ganham bem? 3%? Não dá. 5%? Não dá. Né? Os outros estão aí peleando na segunda divisão e por aí afora, né? E eu não fui para ser jogador de futebol, passei num teste do São Paulo de Rio Grande. Aí lá em Rio Grande, digo, mas o que eu vou fazer lá? Não, vou ficar por aqui, por Ijuí, né? Porque eu pensei, será que eu vou estourar? Será que eu vou conseguir ser um jogador de expressão? Não, então se não, fica por aqui. Então o que eu procuro trabalhar na minha dinâmica com eles é que eles precisam, né? E eu trabalho com a matriz soft da administração, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Eu digo, vocês precisam saber quais são os pontos fortes de vocês, desde aqui da escola. E precisam saber os pontos fracos de vocês, para que vocês possam melhorar esses aqui. E aí, com essas duas coisas resolvidas, né, eu vejo as minhas oportunidades na área que eu quero e quais são as ameaças. A inteligência artificial é uma ameaça? É uma ameaça. Mas pode ser uma oportunidade. Pode. Né? Então, esse é o trabalho do relacionamento que nós fizemos hoje com as escolas, é de estar presente em todas as escolas da nossa área de atuação. Né? E o profissional do futuro é isso. Ele é o profissional do futuro, tu lança ele e abre as inscrições. Se a gente não fizer nada durante 2 dias, já tem lá 40 inscrições. Porque todo mundo conhece, as escolas adoram, os professores sabem que é um evento importante, que os alunos vêm aqui para aprender e para conhecer a universidade. E os alunos também, mesmo que eles tenham essa distância, né, eles querem vir para a universidade para
conhecer a universidade, né? Então, esse é o sentido do relacionamento que eu estudo e que eu gosto de estudar, né? Mas precisa estar todo o conjunto da universidade estruturado para isso. Não é só o marketing, não é só o setor de prospecção, não é só a reitoria, não, tem que estar tudo, em todos os funcionários, em todos os colaboradores, né? E o profissional parece que consegue isso, né? Consegue, assim, ó. É impressionante como a adesão Não, interna é grande, né? Muito show, assim, muito show, né? E hoje nós temos aí, por dia, em torno de 1.300 alunos. Fazer um evento desses é muito bacana. Dá muito trabalho, mas é muito bacana. E todo mundo fica feliz. Sim. A gente tá chegando aqui ao final do programa. Tem uma pergunta que eu tenho que fazer aqui. E eu vou te dar a chance de escolher três. Em 44 anos, 3 momentos marcantes do Éder Schwinsekel. A gente tem feito esse olhar interno aqui, né? Tem histórias muito interessantes como a do Éder, né? E a gente tem que mostrar aqui, o Encontro Casual é a oportunidade para isso. Por isso eu queria que você destacasse 3 momentos dentro da instituição, Éder. E tô falando aqui bastante para ti ir pensando já, porque essa pergunta não é tão fácil quanto parece, né? São 44 anos. Cara, não tem como deixar de dizer assim, quando eu entrei na universidade, né? Imaginei que esse fosse quando eu ganhei meu primeiro salário, que o pai arregalou o olho e pensou assim, tudo isso de dinheiro para esse piá, né? Não tem como não dizer isso, né? Esse é um momento que foi fundamental. O segundo momento foi virar gerente da gráfica, gerente da Cid Graph. Era uma coisa que eu queria, que eu batalhei muito, né? E o terceiro momento é ter me formado em administração aqui dentro, né? Foi um momento bem legal, eu já era mais veterano, né? Então foi um momento bem legal. Claro que depois eu fiz 2 especializações, fiz meu mestrado na área de gestão de organizações, né? Que não foi aqui no Unijuí por alguns fatores, né? Mas a minha formatura de administração acho que foi um momento legal também. Eu imagino, já com família, né? Já. Éder, chegou o outro momento emocionante aqui do programa, que é o quadro existencial. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos ver o que eu consigo. Perguntas complexas com respostas simples. Qual é o maior sonho atual do Éder Schwinsekel? Eu acho que o maior sonho assim é poder continuar a minha vida, né, junto com a minha família, né, com meus filhos, com meu neto. Como eu falei antes, 44 anos de instituições, né, instituição. Eu acho que está mais perto o final da minha carreira aqui no Unijuí, não o final da minha carreira como profissional, mas nós almejamos isso, né? Minha filha mora em Florianópolis, de ir para lá, cuidar do neto daqui uns dias, né? Então esse é o meu sonho, é estar junto com a minha família, né? Eu tenho uma família muito legal, que eu gosto muito, né? Que a gente é muito unido, apesar de todas as perrengues, né? Muito unido, meu pai, minha mãe, meu pai com 89, né? Minha mãe com 83, 81. Errei a idade da mãe. Então é um sonho, é isso, né? A coisa mais bonita que o Éder Schwinsekel já viveu? Nascimento dos meus filhos. A coisa mais triste que o Éder Schwinsekel já viveu? Cara, eu acho que de todas, eu perdi uma filha do meu compadre na Boate Kiss. Eu acho que isso foi... E me emociono, né? O que é morte pro Éder Schwinsekel? Cara, talvez seja o fim da tua carreira aqui, mas a continuação. Né? Tem carreira lá adiante? Talvez tenha, né? Vamos esperar que tenha. Eu quero ser o mais demorado possível, né? E para finalizar, Éder, o que é a vida pro Éder Schwinsekel? Cara, a vida é um espaço muito legal que a gente precisa aprender a viver ela, né? Porque nós temos a oportunidade de estar aqui e melhorar esse mundo. Fazer coisas boas, né? Nós não falamos do sindicato, mas é um trabalho social que eu faço, que eu gosto, né? Porque a gente precisa tentar melhorar a vida das outras pessoas e isso me oportuniza também, né? De ter relacionamentos e melhorar. Então a vida para mim é isso. É um espaço que a gente precisa estar aqui e ocupar bem, né? Dentro da profissão, dentro da família, com os amigos, né? Tentar ocupar ela bem, viver bem, com honestidade, com trabalho, com caráter, né? Sendo real, né? Sendo bem real com todos os problemas que a gente tem. Muito bem. Dito isso, estamos encerrando o Encontro Casual. Éder, te agradecer, parabenizar. Uma trajetória de 44 anos na instituição, em qualquer instituição, é muita coisa. Não sei se temos, hein?
Hoje, se a gente procurar aqui em instituições da região, achar histórias que nem a tua aqui, de longevidade dentro de uma instituição, são muito raras e vão ficar mais raras ainda, né? É o que tudo indica. Você trabalha com pesquisa com jovens, está sabendo disso. Parabenizar por essa trajetória, os 44 anos, pelo teu trabalho junto às escolas, que eu acho que é maravilhoso. Já fomos colegas de setor e eu vi de perto esse relacionamento, que é bonito, é bacana, a forma como as escolas se dirigem ao Éder. E para finalizar, quero que você anuncie as 2 últimas músicas do programa. As 2 últimas, então vamos lá. Eu gosto muito de música nativista, né? Então, Nindito Sartur e Um Pito. E vamos acabar com Legião Urbana. Vamos lá. Aliás, tava no show do Lendas lá, né? Eu estava, claro. Não, se eu não fosse, minha mulher ia sozinha. Tempo perdido? Tempo perdido. Tempo perdido. Não foi tempo perdido o nosso encontro casual, que fica por aqui com o Éder Schunseck. Parabéns, Éder. Obrigado. Obrigado. Ficamos por aqui. Encontro Casual volta na próxima semana com mais um convidado por aqui.